querido aluno, querida aluna da segunda série. Seja bem-vindo à 15ª semana do SPE com você. Aqui, professor Galvão, para trabalharmos com a revisão de geografia, como anunciado na semana passada, lembra-se? Então, bora lá! Hoje, além de fazer a revisão aqui, lá no final dessa aula, eu quero deixar um recadinho do coração para todos vocês. Então, se liga, tem recadinho no final. Recapitulando o que nós abordamos nas aulas anteriores, lembrem-se que lá na semana 11, nós trabalhamos o início do capítulo 18 do seu material didático, falando sobre o espaço agrário brasileiro. Lembra-se que nós comentamos sobre a complexidade de se abordar esse tema, uma vez que ele vai congregar conhecimentos de diferentes áreas, como, por exemplo, no caso da geografia, geografia agrária, geografia física, ambiental, geografia política, geografia econômica, além de trabalhar com questões da história, com questões da antropologia, da sociologia, entre outros conhecimentos, como também a própria economia. Então se trata assim de um tema complexo, um tema que vai ser recorrente nos exames vestibulares, no seu futuro, provavelmente, quando você for fazer o Enem. Então, sim, geografia agrária brasileira é tema quente para qualquer um dos testes ou vestibulares que você vier fazer no futuro. Então, se liga aí. Bem, para a gente entender melhor um pouco desse cenário, é preciso percorrer a história do Brasil e compreender, por exemplo, como que se desenvolveram as atividades agrárias, as políticas de distribuição e demarcação de terras no campo, os agentes, os atores envolvidos em todo esse processo, atores como, por exemplo, o agronegócio, a agricultura familiar, os movimentos sociais do campo, os movimentos ambientalistas, os embates, as disputas, ou seja, é um cenário complexo, todo ele interligado, interconectado, interrelacionado. Não dá para você separar, às vezes, uma coisa da outra. E nosso papel aqui é trazer esses elementos para te ajudar na compreensão e na ampliação desse olhar. Lá no início do seu material, você vai lembrar que já de cara a gente começou trabalhando com uma charge com um tom muito crítico, muito ácido, próprio do autor, do Angeli. Ele traz, de um lado, as transformações do agrário brasileiro, o avanço da tecnologia, as mudanças, portanto, nas técnicas de produção, as transformações relacionadas ao método de cultivo, as ampliações, o uso de novas áreas, a expansão da fronteira agrícola e, claro, em consequente aumento de produtividade, todo o ganho que isso representa para o país em termos de números na sua balança comercial, mas, além disso, ele retrata e traz e faz uma crítica em relação a algumas heranças ruins, nefastas, que ainda persistem, ainda lá do nosso passado colonial brasileiro. Do que ele está retratando naquela charge e que vale a pena a gente trazer aqui para a reflexão. Primeiro, a questão de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Isso que está sendo representado na charge. A violência, a perseguição, pobreza, miséria, a destruição do patrimônio natural, entre outros problemas que são comuns, infelizmente, em algumas áreas do rural brasileiro. Além disso, a gente tem que lembrar aqui que quando se trata de falar do espaço agrário, a gente tem que sim trazer, infelizmente, um outro dado que é real em relação à concentração fundiária, esse problema histórico, ou seja, esse desequilíbrio na distribuição da terra no Brasil. Isso poderia ser apenas um dado, mas se revela um problema na medida em que interfere, sim, nos diferentes grupos sociais, dos diferentes atores que constituem o espaço agrário brasileiro, certo? Bom, a riqueza da agropecuária do Brasil também está, a gente tem que lembrar isso a você também está na cultura construída em diferentes comunidades, aquelas comunidades tradicionais
nós nos falamos também lá naquela nossa primeira aula. Aquelas comunidades que construíram métodos, técnicas, conhecimentos, sementes que são transmitidos aí geração após geração. Conhecimentos que estão internalizados na cultura e que são relevantes na constituição do que é a nossa nação, do que é o povo brasileiro. Somado, então, a todas essas questões desse patrimônio imaterial, a gente pode construir ainda uma interpretação trazendo aspectos que estão relacionados às celebrações, o rito da colheita, o final de um ciclo. Então, as festas, as celebrações, as tradições, o folclore, a religiosidade, tudo isso faz parte desse contexto. Inclusive festas grandiosas, como citei lá na aula, você deve lembrar, quando falei de Parintins, por exemplo. Portanto, a gente deve ter o cuidado e manter essas tradições, cuidando para que os territórios tradicionais, a sua cultura, sejam preservados. Aliás, isso inclusive é o que prevê o novo Código Florestal Brasileiro. Todos esses aspectos a gente abordou, aprofundou lá na semana número 11. Se você quiser, retorne àquela aula lá e se aprofunde mais uma vez. Quando a gente trabalhou na semana 12, aí nós fomos discutir problemas ambientais do agrário brasileiro e a questão da concentração de terras como uma herança do nosso passado colonial. Primeiro, a gente não pode esquecer que o histórico das atividades extrativistas e agropecuárias no Brasil não foram, infelizmente, realizadas de maneira racional ou equilibrada. E, portanto, não havia preocupação com as questões ambientais. É só lembrar que lá tinha muita terra, tinha muito recurso, e o pessoal foi usando, se apropriando das formas que eles achavam as mais adequadas. Mas deu no que deu. Alguns biomas, como por exemplo a Mata Atlântica, foram praticamente extintos. A floresta de Araucária é um outro exemplo dessa situação. Então, atualmente, ainda bem, há uma preocupação importante por parte dos agentes que atuam no espaço agrário. Os produtores, os ambientalistas, os movimentos sociais, os pesquisadores, todos olhando, sim, vamos produzir e vamos ser mais produtivos, eficientes, mas vamos também cuidar do meio ambiente, certo? Bom, lá naquela aula, na semana 12, a gente fez uma abordagem dos principais problemas ambientais que são presentes no espaço rural brasileiro e trouxemos, por exemplo, a questão da poluição hídrica. A poluição hídrica tem relação com os agrotóxicos, com os fertilizantes, os corretivos, os resíduos da produção animal. Essa poluição tanto nos rios como também nos lençóis subterrâneos. Falamos sobre degradação e contaminação do solo. Isso, em geral, às vezes tem a ver com um manejo inadequado. Isso, a primeira consequência é, sim, queda na produtividade. Então, o produtor rural que não cuida do manejo adequado, se ele degrada e contamina o solo, ele vai ser o primeiro afetado. Então, portanto, é sim uma necessidade de dispensar esse aspecto também do ponto de vista dos produtores. Falamos do desmatamento. Veja, desmatamento tem a ver com ampliação de área de plantio, tem a ver com ampliação de área de pecuária, a exploração da madeira, e isso traz perda de biodiversidade, evidentemente, e também acelera problemas maiores, como é o caso das mudanças climáticas e do aquecimento global. E, por fim, um fato muito importante que é provável que apareça nos exames vestibulares e Enem nos próximos anos, foram as queimadas em 2019, um triste cenário, notícia mundo afora, e o embate, inclusive, nas questões de discussões políticas. O fato é que a Amazônia, em 2009, pegou fogo. Então, o que acontece? Quando você queima, você perde nutrientes no solo, traz poluição atmosférica, CO2, efeito estufa, fumaça, fuligem, e tudo isso vai interferir na dinâmica climática, interfere tanto no lugar onde isso acontece, assim como também nos outros lugares, uma vez que as nuvens de poeira, as nuvens de fumaça, de fuligem, elas se deslocam a partir das massas de ar, como ocorreu em 2019, a vinda de fuligem de queimadas da Amazônia em São Paulo. Só por um exemplo. Mas a gente focou na semana 12 também em relação à questão fundiária
E aí nós já falamos a questão da concentração fundiária no Brasil, que é uma herança ainda do período colonial. Né? É só lembrar que com o fim do Império, após a independência do Brasil lá em 1822, foi criado em 1850 a Lei de Terras do Brasil. Mas essa Lei de Terras do Brasil beneficiou ainda mais aqueles latifundiários herdeiros lá das Sesmarias ou até mesmo das capitanias. Então, eles fizeram um lobby e essa lei acabou beneficiando esses latifundiários e não oficializou a propriedade de muita gente que já tinha expandido para o interior do Brasil, ocupando diferentes áreas do território brasileiro lá no interior. Então, de certa maneira, ela oficializou vastas posses de terras para muitos desses proprietários que já tinham terras, já eram latifundiários, mas não regularizou a situação de poceiros, de imigrantes, de ex-escravos, que tinham muita dificuldade de regularizar a sua terra. Bom, a partir disso, o tempo foi passando, ali por volta de 1930, quando começa a ocorrer daquela chamada economia de arquipélago, tá lembrado? Nós falamos sobre isso, que são aquelas ilhas, a produção de borracha num lugar, a canavieira em outro, cacau em outro, café em outro, aqui no Paraná, erva mate, aqueles ciclos que nós tivemos econômicos que eram verdadeiras ilhas, acontecia ali, aqui e acolá, mas não se integravam. A partir de 1930, há um avanço da industrialização e a integração do país, uma tentativa de integração do país, sobretudo em relação à produção e consumo. E isso faz com que ocorra uma unificação da economia nacional. E, nesse momento, começa a chegar no campo alguns produtos industrializados. E vale lembrar que nesse período, a quantidade de pessoas que viviam no campo era muito maior que as pessoas que viviam nas cidades aqui no Brasil. Então, portanto, há uma aproximação campo-cidade nesse período. O campo concentrando a maior parte da população, mas essa população que vivia alheia ao que estava acontecendo nas áreas urbanas. É claro que toda essa industrialização, esse avanço, propiciou também mudanças nas práticas agrícolas e começa a ocorrer no país uma mecanização, o uso de novas técnicas e novos recursos para a produção da agropecuária. E isso, portanto, moderniza, mecaniza a produção e se começa a aparecer alguns atores do agrário brasileiro, como, por exemplo, o boia fria. Como aquelas pequenas propriedades não tinham condições de absorver essas novidades, não tinham recursos para adquirir essas tecnologias, eles começam a trabalhar para os grandes proprietários, para os grandes produtores, e aí começa a surgir a figura, por exemplo, do boia fria, que existe até hoje no Brasil, certo? Então, essa é a síntese da aula da semana 12. Quando a gente se refere à semana 13, nós começamos falando sobre a expansão das fronteiras agrícolas no país e trouxemos a questão do Estatuto da Terra e da reforma agrária. Justamente porque, primeiro, a expansão agrícola do Brasil ocorre do litoral para o interior. É claro que essa ocupação no litoral acabou afetando muito, como já falei, a Mata Atlântica, mas hoje essa expansão começa a atingir alguns níveis que a gente deve ficar atento em outros biomas, como o Cerrado, o bioma da Amazônia, que é muito grande no caso brasileiro, mas a área de floresta atlântica nós já praticamente extinguimos. Então, desde o início, de uma certa maneira, a gente pode relembrar que um dos problemas quanto à expansão no Brasil foi a questão da infraestrutura, por isso que se usou muito a faixa litorânea. E até hoje é um grande problema brasileiro, haja vista os custos de produção, quanto que o transporte é significativo. Me lembro que eu relatei lá casos que vivenciei experiências lá na BR-163, no Mato Grosso, por exemplo, uma BR importante para o escoamento da safra de grão, sobretudo de soja, naquela região do país. Bom, portanto, no Brasil, quando a gente fala em expansão da fronteira agrícola, ela, em geral, acaba esbarrando em aspectos relacionados à questão fundiária, à preservação ambiental e todos os atores envolvidos lá, os indígenas, às vezes quilombolas, comunidades tradicionais. Por quê? Porque essas pessoas já se instalaram na terra, já estavam lá há muito mais tempo. Então,
É claro que todo esse processo acabou gerando, em muitos momentos da história do país, tensões, conflitos e situações muito difíceis. Nós trouxemos alguns exemplos, você vai se lembrar, por exemplo, conflitos maiores, Canudos, lá no sertão da Bahia, no final do século XIX, contestado aqui no sul do Brasil, entre Paraná e Santa Catarina, no início do século XX, e mais recente, ali na década de 80, o assassinato de Chico Mendes, uma importante liderança de todo o movimento do movimento ambientalista mundial, lá em Chapuri, no Acre. Depois teve aquela chacina em Eldorado do Carajás, que foi repercutido no mundo inteiro, assim como também o assassinato da irmã Dorothy Steng, lá em Amapu, no Pará. Então, a gente trouxe esses fatos como exemplos de como que há, sim, tensões e conflitos no agrário brasileiro. Mas essas tensões não se concentram apenas nessa região, nessas regiões que foram mencionadas. É claro que a gente não pode dizer que o Estado brasileiro ficou só assistindo, ou fica só assistindo, toda essa situação complexa e difícil que nós estamos relatando. Mas, de alguma maneira, não ficou só assistindo, mas quase dá na mesma, porque não conseguiu ainda pacificar e resolver os problemas que existem no campo brasileiro. Então, lá em 1964, ainda no início do governo militar, se cria o Estatuto da Terra e se institui os módulos fiscais, mas não se avança muito em termos de distribuição da terra, de equacionar esses problemas que nós já citamos. Em 1988, com a Constituição Federal, a previsão de desapropriação de terra improdutiva para fins de reforma agrária, mas isso não havia os mecanismos de como isso seria feito. Em 1993, promulgada a Lei número 8.629, que regulamentou a reforma agrária, criou os módulos fiscais, que nós insistimos, falamos muito sobre eles durante as nossas aulas, que definia, inclusive, o que era minifúndio, pequena, média e grande propriedade, inclusive o que eram latifúndios, que no caso seriam propriedades com mais de 600 módulos fiscais. Então, isso é um latifúndio. Bom, e aí a gente entrou e falou muito sobre a função social da terra. E talvez um dos elementos mais importantes que a gente tem que internalizar, compreender sobre a função social da terra nós vivemos no Brasil um Estado democrático, onde o direito à propriedade é garantido pelo Estado. Só que o direito à propriedade da terra não é absoluto. Essa que é a grande questão. Ela deve respeitar a sua função social. E é amparado nessa questão que alguns movimentos sociais do campo começam a questionar, por exemplo, aqueles grandes latifúndios que estão lá simplesmente para especular com o valor da terra e muita gente precisando de terra. Então, esses um dos embates, um dos debates que ocorre nesse contexto. Então, quando a gente pensa, esses movimentos sociais são movimentos organizados, articulados, que surgiram ali em 1980 e começam a pressionar para que aquilo que constava na Constituição e que consta na lei, essa que nós acabamos de mencionar, para que isso se efetive. Então, o movimento mais significativo desse contexto é o movimento Sem Terra. Esse movimento começa a ocupar algumas áreas que eles consideram que não cumprem a função social, sua função social, para pressionar o Estado para que essas ocupações se transformem e se tornem assentamentos. Essas ocupações são chamadas por alguns de invasões, são ocupações porque não são regularizadas. Uma vez assentados, eles já são regularizados e podem produzir e podem trabalhar na terra. Na última semana, a gente fala sobre a produção agropecuária brasileira. E aí, gente, apesar de todas essas questões que estávamos mencionando até agora, nós somos, sim, campeões em produção, em produtividade, apesar dos problemas que existem, tanto quando a gente considera a agricultura familiar, que é voltada, sobretudo, para o mercado interno, para a alimentação dos brasileiros, mas ela, sim, é um ator importante, contribui para essa produtividade, para toda essa força, essa pujança que é o agrário brasileiro, que é representado pelo agrário brasileiro. E do outro lado também tem o agronegócio, que
majoritariamente está voltado para a exportação, mas também para o mercado interno, uma vez que nós temos um mercado interno significativo. E, claro, o agronegócio, importante gerador de riqueza, fundamental para a balança comercial, como lembrei a você. Na comparação entre agricultura familiar e agronegócio, os principais desafios são, quando a gente considera agricultura familiar, por exemplo, o crédito, o financiamento, o apoio técnico. Então, há uma carência dessas pessoas. Além do mais, às vezes, no caso de assentamentos, eles são muito distantes dos centros de consumo, infraestrutura de logística para que se escoe a produção. Então, são problemas recorrentes na realidade da agricultura familiar. Por outro lado, quando a gente fala das dificuldades do agronegócio, aí a gente tem que pensar em concorrência no mercado internacional, muito acirrado, com produtos sendo cotados pela Bolsa de Valores, a Bolsa lá de Chicago, por exemplo, as barreiras protecionistas dos países ricos, isso é um grande complicador, quando pega as barreiras sanitárias europeias ou os incentivos que existem em países como os Estados Unidos, é muito difícil competir. E por isso nós podemos sim dar medalhas para esse povo que produz no interior do Brasil, porque os caras são muito bons competindo com todos esses lugares e ainda sendo realmente competitivos. E mais, enfrentando problemas, como mencionei, como por exemplo também o escoamento da safra, a falta de infraestrutura de logística mais adequada, o que, claro, acaba encarecendo esses produtos que nós exportamos. Mas, de qualquer maneira, somos campeões e temos no agronegócio um apoio importante para a balança comercial do Brasil. Então, apesar de todos esses desafios que eu mencionei, Brasil é, sim, essa força, essa potência. E é por isso que esse é um tema relevante e recorrente, inclusive nos seus exames vestibulares e no Enem, no futuro e tudo mais. Então, a produtividade cresce a cada ano e, portanto, há nesse sentido um ciclo virtuoso. Por isso, somos grandes produtores mundiais com a contribuição de todos, tanto do agronegócio como da agricultura familiar. Portanto, não há necessidade desse confronto. Os dois podem coexistir, desde que as condições sejam adequadas para ambos, não apenas para esse ou para aquele, certo? É isso, gente. Quando a gente considerou o destino das exportações da agropecuária brasileira, nós trouxemos análise daquele mapa, mostrando os destinos, e aí depois eu trouxe dados mais atualizados que mantém a China e cada vez mais como primeiro lugar do destino das exportações da agropecuária brasileira. Em segundo lugar, a União Europeia, depois os Estados Unidos e por último, se destacando o Irã, a Rússia, certo? Então, esses são os principais destinos. E nesses países que a gente tem que ficar cuidando, uma vez que nós dependemos deles comprarem a nossa produção. Se a gente não vender para eles, vai vender para quem? A não ser que a gente amplie o mercado. Mas isso não é muito simples de se fazer, certo? Para ir finalizando, eu lembro você que a gente fez entrevista com a professora Jaqueline, que ela falou sobre a expansão da novíssima fronteira agrícola brasileira. Nós trouxemos também a participação do professor Márcio, da Universidade Federal, que falou sobre oportunidades de atuação profissional nas atividades da agropecuária brasileira, destacando o papel do zootecnista, né? Então, como a gente lembra, falar dos espaços agrários do Brasil é falar de diversidade, de potência, de possibilidade. Portanto, o espaço agrário brasileiro é um verdadeiro campo fértil para compreendermos profundamente o nosso país, mas também para a gente enxergar oportunidades e perspectivas para o futuro, né? E falar de futuro, para mim, é muito inspirador quando eu me lembro que estou me dirigindo a você, meu querido, minha querida aluna da segunda série do ensino médio. Eu acredito que vocês farão um Brasil muito melhor que esse que nós temos na atualidade. Eu vou finalizando essa revisão, mas antes que você desligue, tem um recadinho do coração para você mais adiante, tá? Eu quero, antes disso, sugerir que você realize as atividades que você ainda não realizou, se você não fez todas ainda. Se você já fez todas, revise, estude de novo, volte nas aulas que nós fizemos, assista novamente os vídeos, para sedimentar bem esses conhecimentos, como falei, muito relevantes para o seu futuro e para a compreensão desse Brasil profundo, certo? Bem, gente,
essa é a última aula do semestre e também é a minha última aula no projeto SP com você. Não precisa ficar triste não. A partir da semana que vem, a partir da próxima semana, outros professores vão cumprir esta tarefa. E é por isso que eu gostaria de me despedir de você, dizendo que foi muito gratificante a experiência de gravar essas aulas. Eu recebi muitos feedbacks, alguns com dicas para melhorar, muitos elogios também ao meu trabalho. Para todas essas críticas, meu muito obrigado, viu, pessoal? Eu quero aproveitar também para homenagear e agradecer ao meu time de meninas super poderosas do Sistema Positivo de Ensino. São as assessoras que trabalham comigo, que durante todo esse período também gravaram aulas para os outros anos do ensino fundamental e do ensino médio. Essas gurias são demais, gente. Embora não seja possível uma interação direta contigo, eu fico imaginando que você estivesse aí na sua frente e, emocionado, gostaria de aproveitar para te dizer o seguinte. Eu estou me despedindo, mas calma lá. O SPE continua com você. Então, continue acessando a nossa plataforma, se dedique, não retroceda, mantenha-se firme, certo? E cuide-se, cuide de quem você ama e seja muito feliz. Tchau.